Também percebo muito chefe Sérgio Malandro, né? Em que a gente está naquela situação em que a pessoa, às vezes, ou é nova na função ou não sabe muito bem o que fazer, né? Por conta de cenários de mudança e tudo mais, e fica recolhida no papel de líder só criticando. Sim. Então é aquele sujeito que as pessoas têm medo de chegar nele porque sabe que o que disser vai ter alguma coisa que a pessoa vai ou dizer, não era assim que eu queria, ou mudou a regra, e gera medo. Né? Porque eu acho que é um sentimento que muitas vezes está ligado ao papel do líder no dia a dia. As pessoas têm medo, né? Não que deva ter. Percebo Sim. que as pessoas acabam sentindo medo. O líder que dá medo nas pessoas é o pior líder que existe. Você concorda com isso? O que você pensa desse tipo de líder, Sérgio Malandro? Então, eu vou te dizer que esse líder que bota medo nas pessoas, ele é o líder mais mal informado que existe na empresa. Então, assim, a liderança que amedronta as pessoas, que as pessoas falam assim, não é bom falar para ele. É como o pai, tem aquele pai ou a mãe, às vezes, mas principalmente o pai em casa, que é muito durão, que é rígido, que com ele não tem conversa, as informações não chegam, né? Não fala isso pro seu pai, não. Até a mãe mesmo fala, não fala isso pro seu pai, não, né? E o filha pede pra mãe, mãe, não fala pro pai, não. Então, vai ficando o indivíduo muito mal informado. E no caso da liderança, a liderança é uma função tomadora de decisão, essencialmente está tomando decisão. Então, nós vamos imaginar o seguinte, além de toda essa questão do ponto de vista do relacionamento, do respeito, da ética, né, no tratamento ao outro, aí tem uma questão de informação mesmo. Um tomador de decisão, uma tomadora de decisão precisa de dados, de informação, de pareceres, e precisa de informação, às vezes, boa e muitas vezes ruins, né? Deu zebra ali, deu um problema ali. E agora, se não chega essa informação do problema, ou do problema como ele é efetivamente, o indivíduo vai tomar decisão muito mais superficial, né? Porque ele amedrontou o time não traz as informações com medo de tomar bronca, entre outras coisas, né? Às vezes até medo de demissão mesmo, ou medo de perder uma oportunidade, não posso levar isso para ele ou para ela, porque se eu levar eu vou me dar mal. E aí não leva as informações, o indivíduo não sabe o que está acontecendo, toma a decisão superficial e sofre imensamente com isso. Então a liderança que se vangloria por vezes desse respeito super entre aspas, porque é medo efetivamente, está dando um tiro no pé gigantesco, né? Está tomando decisão sem base confiável todos os dias, porque a sua equipe não leva as informações que são necessárias. Então é profundamente prejudicial. A gente percebe que, assim como situações de casa, né? Um filho chega com uma nota vermelha em casa e para o pai é uma surpresa, o pai fica bravo, é um pai mal informado. Sim. Porque aquilo é resultado de um processo, né? Perfeito. Só chegou numa nota ruim porque ele não estudou ao longo do tempo. Então, você não sabe o que o seu filho está estudando. Eu vejo isso muito semelhante ao processo de empresa. Né? O sujeito que fica bravo porque tem um resultado inesperado ali é porque ele não acompanhou. Isso. Ele não sabe o que estava acontecendo. Isso. E aí se surpreende com alguma coisa. Né? Eu acho que essa preocupação que as pessoas têm é exatamente porque falha a comunicação. Exato. O líder precisa ser um bom comunicador, né? Sem dúvida. E o que falta muito também, Henrique, nessa esteira do que a gente está falando, é esse acompanhamento, né? Que você trouxe na relação com o filho e dentro da empresa. Esse acompanhamento, esse alinhamento contínuo. Então, isso não acontece. As pessoas, as lideranças, elas vão dar, muitas vezes, especialmente em grandes empresas médias e grandes, elas vão dar o feedback ou fazer uma reunião de alinhamento porque é obrigatório, entendeu? Porque vai para avaliação de desempenho da liderança e dos liderados, porque o RH vai cobrar, sabe? Uma coisa muito pobre do ponto de vista do exercício da liderança, o indivíduo fazer alinhamento regular ou feedback mútuo, né? Porque alguém está cobrando. Contrário a isso, ele deveria fazer para sua gestão muito mais adequada, eficiente, produtiva, contínuo, que seja quinzenal, que seja mensal, que seja bimestral ou trimestral, mas um acompanhamento muito mais próximo, por vezes diário, mas quando você vai desenvolvendo muito bem a sua equipe, você não precisa tanto de um acompanhamento diário, porque o seu time faz, né, aquilo que foi combinado, está muito bem preparado, faz melhor, inclusive, do que a liderança faria, mas isso é mérito da liderança, inclusive, porque muitas vezes vem dando essa condição do indivíduo se desenvolver e vai fazendo muito bem as suas próprias atividades. Mas o ponto
é que falta esse acompanhamento para valer, né? E quando falta esse acompanhamento, você não sabe o que está se passando com o indivíduo, você não tem as informações. Outra, ponto importante, você não sabe o que está se passando na cabeça do indivíduo até por conta de questões pessoais. Às vezes a pessoa está com algum problema de ordem emocional mesmo, às vezes física, se não nela, nas pessoas que estão na família, tendo dificuldades efetivas, às vezes até do ponto de vista financeiro, material, e você não tem um acompanhamento. Não é que você vai ouvir essas coisas todas, a liderança vai se transformar num profissional da psicologia e tratar todo mundo. Não é nada disso, não é nada disso. Mas simplesmente o fato de acolher o indivíduo, né, com o problema que tem, ouvir com o coração e com a mente abertos, já muda muito o contexto. Você traz o indivíduo para o jogo, melhora o estado de ânimo para o dia de trabalho, para a semana de trabalho, o indivíduo entende que pode contar com você. Isso tudo por falta de um acompanhamento periódico, né, pré-estabelecido. E quando tem, né, eu atendo muitas lideranças dentro das empresas, individualmente, inclusive, em trabalhos de mentoria, e quando tem esse acompanhamento, o que acontece tem as agendas lá definidas, mensais, né, de encontros e tal, que seja de meia hora, 40 minutos, 1 hora, e aí alguém chama para uma outra reunião, desmarca com a pessoa da equipe. A diretoria chamou para alguma coisa, pumba, desmarca com a pessoa da equipe. Tem um cliente que falou, desmarca. Um dentista que seja para uma limpeza dos dentes, desmarca aquela reunião com a pessoa da equipe. Não sou contra dentista e não sou contra reunião com diretoria, não sou contra nada disso. Mas o ponto se tem alguém importante na nossa equipe para a gente acompanhar regularmente, né, e tá ali ajudando, trocando, né, alinhando o trabalho, com os nossos liderados, né? E muitas vezes esses são os mais negligenciados, né? A liderança cuida de tudo e de todos, menos da própria equipe. Então, o que esperar, né?